E eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrir as suas Bíblias em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13. A gente tem estudado Tiago nos nossos cultos de oração, fazendo essa reflexão na palavra do Senhor. E aí a gente vai poder, então, nesse momento, refletir particularmente no capítulo 4, a partir do versículo 13. E aí a grande questão que a gente estava colocando, inclusive, no nosso título da devocional, que a gente colocou como o que acontecerá amanhã. A grande verdade é que nós, enquanto seres humanos, nós somos muito presunçosos. A gente acha que sabe de absolutamente tudo, a gente acha que a gente tem o controle de tudo, a gente acha que a gente pode fazer todas as coisas. Tiago 4, a partir do versículo 13. E aí a gente tem essa mania de achar que a gente pode dizer o que a gente vai fazer, de achar o que a gente pode controlar. E eu diria que esse ano de 2020, ele foi particularmente para provar para a gente, mais uma vez, que a gente não tem o controle de nada, que a gente não sabe de nada. Às vezes, na nossa caminhada de vida, é muito comum a gente fazer planejamentos. Inclusive, a palavra de Deus nos orienta sobre fazer planos, ter projetos. Diz que se a gente vai construir uma torre, que a gente tem que sentar, fazer os cálculos, observar todas as coisas. Então, o planejar, ele faz parte da questão do ser humano. Mas a palavra do Senhor também diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor ou dos lábios do Senhor, para ser mais preciso, como diz o livro de Provérbios. Então é muito comum a gente ficar imaginando que a gente tem um controle de tudo, e aí, como eu repito, essa pandemia serviu para mostrar que a gente não tem um controle de nada. Todas as pessoas que eu tenho conversado durante os últimos tempos, ela tem dito, esse ano eu tinha pensado em fazer isso, isso e aquilo, no meu planejamento eu ia começar a fazer isso, eu ia começar a fazer determinada questão. A gente olhando mesmo para a gente enquanto igreja, a gente conversando lá com o pastor Hugo aqui enquanto estava aqui, e aí eu lembro quando um dos líderes de ministério falou, a gente tinha feito um planejamento assim, 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 um monte de coisa planejada, mas a gente não fez nada. Eu digo, bom, o planejamento está preparado para o ano de 2021 ou quando tudo isso passar. Então, o fato é que situações atípicas, momentos atípicos como o que a gente tem vivido nesses dias, nos servem para mostrar didaticamente o que a palavra de Deus sempre nos diz, que a gente não tem o controle das circunstâncias, que a gente não conhece o dia de amanhã, que a gente não sabe o que está acontecendo ou o que vai acontecer amanhã ou depois na vida da gente. É muito comum, por exemplo, a gente terminar de cumprimentar nossos irmãos depois de um culto, e se você pressupõe que você vai encontrar o irmão no próximo domingo, você se despedir dizendo, tá, meu irmão, até domingo, Deus abençoe. Então, até domingo. Então, a gente tem aquela certeza de que a gente vai reencontrá-lo naquele momento. E aí, o texto da palavra de Deus, ele vai dizer o seguinte, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Então ele está dizendo, olha, cuidado você que diz assim, olha, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, vou passar um ano. A gente pode fazer inúmeros planejamentos na vida da gente. E aí o que ele diz? Vós, 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, a palavra de Deus, ela nos traz a realidade que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, quanto mais a gente dizer que daqui a um ano a gente vai acontecer isso ou aquilo na vida da gente. Um membro da igreja, eu não lembro quem foi, recentemente me perguntou, pastor, mas essa sua ida lá para o Quebec é uma questão de prazo determinado ou é por tempo indeterminado? Eu disse, é por tempo indeterminado. Pode ser que eu passe o resto da vida lá, me aposente lá e venha só curtir, de vez em quando rever o povo e passar férias aqui no nosso Brasil. Ou pode ser que daqui a 5, 10, 15 anos, Deus fale assim, não, meu filho, volte lá, que eu preciso que o senhor faça outra coisa ali naquele lugar. Então a gente pode até fazer planos. A gente não pode ter a ousadia de achar que tudo vai acontecer da forma como a gente pensa.
Então, o problema não é em fazer planejamento. Eu posso fazer um planejamento, olha, eu estou pensando em fazer isso e eu penso que vai acontecer dessa forma. Então, não faz parte. Agora, imaginar que a gente tem um controle, imaginar que a gente sabe o que vai acontecer com a nossa vida, porque tem pessoas que são assim, na sua arrogância, dizem assim, não, eu tenho certeza que eu vou fazer isso ou aquilo. Eu, na minha cabeça, eu tinha muito claro que uma altura dessa do ano, eu estava lá no Canadá já, não estaria mais aqui. Mas o Senhor que é o dono da história, que Ele é o dono do tempo, Ele que sabe todas as coisas. E aí Tiago vem levantar o questionamento, mas o que é a vida de vocês? Ele vai dizer, olha, outras coisas, olha, a gente está diante do Deus eterno, que tem o controle de tudo, que tem o controle do tempo, que tem o controle sobre todas as coisas. E aí a gente olha aqui, ele vai dizer, olha, o que é a vossa vida? Vocês são apenas como uma neblina que passa por um instante e logo se dissipa. Ele está dizendo que a nossa vida é simplesmente passageira. Então a gente que tem a ousadia de imaginar que a gente tem um controle das circunstâncias ou que a gente tem um controle do tempo, a palavra de Deus, através de Tiago, vai dizer, olha, meus filhos, vocês não têm controle de nada. A vida de vocês é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. A vida de vocês é passageira. A nossa vida é passageira. A gente costuma dizer que para a pessoa morrer, ela só basta estar viva. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Porque é verdade, a vida ela é muito fugaz, ela é muito rápida, muito passageira. Outro dia eu estava conversando com o seu Fernando aqui, ele estava contando um episódio que aconteceu com um parente dele, que sofreu um monte de bala e um monte de coisa e não morreu. E eu digo, rapaz, tem gente que às vezes só um tiro simples, como se levar um tiro fosse uma coisa simples, né? Ele levou tiro, entrou pelo pescoço, saiu pelo nariz, levou tiro no peito, levou 6 tiros e não morreu, está lá vivo, no interior de algum lugar aí do Brasil. E aí você olha para isso e diz assim, rapaz, só Deus para mostrar que tem o controle de tudo, que Ele que é o dono da vida. Da mesma forma, às vezes a gente está aqui conversando com uma pessoa ou outra, de repente a pessoa sai daqui, está tudo bem, de repente tem um mal súbito e a vida é passageira. Então a gente tem que sempre lembrar humildemente diante do Senhor que nós não temos o controle das circunstâncias. Mas não é para a gente ficar assustado nem temeroso. E o que é que ele diz no versículo 15? Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, a gente não só vai estar vivo, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então é uma ideia que pode parecer só um simples palavreado, ou só dizer, pastor, é a mesma coisa. Não, mas é a gente lembrar que a nossa vida está na dependência de Deus. É por isso que Tiago chega a dizer, olha, não é só dizer, se Deus permitir, eu vou fazer isso ou aquilo. Olha, se a gente viver, se o Senhor quiser que a gente esteja vivo amanhã ou depois, e dispor a gente a fazer aquilo, que assim seja. Então a gente tem que colocar, na verdade, não é uma questão de mero linguajar da forma como a gente diz as coisas, mas é muito mais profundo que isso. É fruto da consciência de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Qual é o nosso planejamento? O nosso planejamento é esse. Se Deus permitir, será assim que vai acontecer. A gente tem que ter cuidado para não usar isso quase como um jargão, como uma mera palavra religiosa para dizer, não, eu estou dizendo que está na dependência de Deus. É muito mais uma disposição de coração, de reconhecer que a nossa vida está na dependência de Deus. E aí, ele vai dizer então que a gente deve dizer tudo aqui do Senhor, é que tem o controle de tudo, que se o Senhor permitir, a gente está vivo, se o Senhor permitir, eu vou fazer isso ou aquilo, ou seja, tudo na dependência de fato do nosso Senhor. E aí ele vai dizer então, qual é o problema de uma coisa tão simples, o que é que custa, qual é o problema de eu dizer que vou fazer isso ou aquilo? E aí o versículo 16 ele explica, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Vou dizer num linguajar mais coloquial, que é umas palavras que são usadas na Bíblia, às vezes, que a gente não usa mais no nosso dia a dia. Né? Se você chegar para alguém e disser que a pessoa está se jactando, é capaz da pessoa lhe dar um tabefe sem saber do que é que você está falando. Na linguagem de hoje, seria assim, então, agora, ao invés disso, vocês que estão de forma orgulhosa, de forma arrogante, com suas arrogantes pretensões. Então, se você está achando que tem um controle de tudo, então não é só uma mera questão de dizer que vai fazer as coisas, mas você se orgulhando do controle da situação, se orgulhando que você tem um controle do seu tempo, se orgulhando que você tem um controle das circunstâncias que estão ao seu redor, lembrem-se que todo orgulho, toda soberba semelhante a essa é maligna.
Toda vida que você estiver se achando que você tem o controle de tudo, que você pode fazer todas as coisas, que você traça o planejamento e tudo acontece como você quer, esse orgulho é maligno. É uma jactância maligna que não vem da parte do Senhor. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado, porque no nosso contexto religioso, é muito comum, no nosso contexto religioso, em termos de Brasil, não estou falando em termos da nossa igreja, no nosso contexto religioso brasileiro, é muito comum as pessoas ficarem dizendo, ah, não, vai ser desse jeito porque eu estou querendo ser assim e Deus vai fazer que seja desse jeito. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar se orgulhando, não apenas na nossa pretensão, mas ainda colocando Deus como o Senhor da nossa pretensão. No sentido de que Ele está subordinado, o Senhor da pretensão não, subordinado à nossa pretensão. A gente tem que lembrar que é exatamente o contrário. Ele é que é o Senhor, nós é que somos os servos. Nós nos submetemos à sua soberana vontade e não o impomos à nossa vontade. A gente tem que lembrar que a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, do Pai Nosso, não foi, Senhor, faça a minha vontade aqui na terra e a sua no céu. Não. Foi, faça-se aqui a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Isso quer dizer que eu quero que a vontade do Senhor seja feita. Então, qual é a grande questão nesse sentido? É que eu devo pensar e refletir e orar se as pretensões que estão no meu coração, elas são de fato pretensões do Senhor colocadas no meu coração, ou se é uma questão minha, humana, terrena, e que eu fico querendo que o Senhor promova. Então a gente deve ter sempre um cuidado muito precioso com isso, porque se a gente estiver colocando a nossa pretensão em primeiro lugar, a gente está sendo arrogante. A gente está achando que a gente que sabe o que é melhor para a nossa vida, que a gente que sabe o que é melhor para as circunstâncias, e que a gente precisa, de fato, como diz lá no Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A grande convicção de fé não é você ter certeza que Deus vai fazer o que você quer. A grande convicção de fé é colocar a vida diante do altar do Senhor e dizer, Senhor, eu confio tanto no Senhor, que o Senhor pode fazer como o Senhor quiser. O que eu quero é a tua vontade na minha vida. Que nosso bondoso Deus nos ajude a, não sei o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. Não sei o que vai ser da minha vida amanhã ou depois, mas o Senhor sabe. Não tenho a pretensão de dizer exatamente o que vai acontecer com a minha vida, mas o Senhor sabe. Que a gente possa de fato depositar nossa confiança nele e não ficar ansioso, preocupado, porque a gente não tem o controle das circunstâncias. Às vezes um irmão ou outro pergunta e chega assim, pastor, o senhor vai para qual cidade? Eu digo, não sei não. Pastor, o senhor está indo para... Que dia o senhor está indo para o Quebec? Também não sei. Né? Isso, para quem gosta de controlar as coisas, é extremamente angustiante e motivo de ansiedade. Isso são em grandes coisas na vida ou em pequenas coisas que a gente possa exercitar. Dizer, rapaz, eu não sei não. Eu não sei quando que eu vou e não sei a cidade que eu vou. Mas Deus sabe. E Ele tem o controle de tudo. E eu posso descansar nele. Que façamos assim, então, todos nós, na vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, depositando seguros o nosso futuro nas mãos do Senhor.